versículo 13. Está com sua Bíblia aberta aí, amém? Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? E é aqui que eu encontro, irmãos. A hora que Naamã, ele construiu uma caminhada de alinhamento, as consequências vieram aqui. Ele, durante a vida dele, ele alinhou pessoas, ele cuidou de gente, cuidou de equipe, ele cuidou da casa dele, e naquele momento se manifestou, naquele momento veio os frutos de todo o cuidado dele. A Bíblia fala que um de seus oficiais falou para ele: meu pai, se tivesse que fazer coisa mais difícil, você não faria? Volta lá, mergulha naquele rio. Sabe o que eu falo aqui? A primeira lição sobre construir um alinhamento. Primeira coisa, precisamos ter pessoas perto de nós que nos ajudam a mudar a mentalidade. Anda com a gente, anda com pessoas que te ajudam a abrir tua mentalidade. Mudança de mentalidade faz parte de todo o projeto de alinhamento. Veio um oficial e falou para ele: Naamã, muda a sua mentalidade. Se tivesse que fazer coisa mais difícil, você não faria. Você vai preferir voltar para casa e levar a doença para dentro da sua casa? Quando ele falou bem assim: Naamã, se tivesse coisa mais difícil para fazer, você não faria. Ele estava explicando o seguinte: Naamã, veja a nossa tristeza em voltar com você doente. Pensa na tristeza da sua família em voltar com você doente. Para calcular, é melhor mergulhar. Alguém que vem para transicionar a mentalidade, para mudar a mentalidade. É que a primeira coisa que eu quero falar, para construirmos alinhamentos, precisamos nos preocupar, irmãos, e transicionar nossa mentalidade. Mudar a mentalidade de todas as esferas da vida da igreja. Trabalhar a mudança de mentalidade na vida dos nossos líderes de célula, da nossa clã, dá trabalho, dá. Muitas vezes você vai ter que mudar a mentalidade de pessoas quando elas já estão no caminho de volta, no retrocesso. Quem sabe você assumiu uma igreja, quem sabe você está numa igreja em que tem várias pessoas retrocedendo no caminho e estão lá com você. Estão trilhando um caminho de volta e não um caminho para frente. Estão trilhando um caminho de retrocesso. Mas sempre tem alguém, irmãos, para ajudar a mudar a mentalidade. Quem sabe eu falo também com pastores. Estão trilhando um caminho de volta. Não simplesmente porque querem, mas porque a indignação tocou o coração, chegou em você, e você tomou uma decisão, indignado. Deixa eu voltar. Eu te pergunto, você vai voltar, vai levar a doença para onde? Vai levar a enfermidade para onde? Vai levar a frustração para onde? Vai levar para perto de pessoas que você mais ama. Vou te falar, quem tem mais potencial de se indignar somos nós líderes. Além do potencial de sermos incoerentes, temos o potencial de nos indignar. Pela facilidade de enxergar longe. Pela facilidade de enxergar de um posicionamento diferente. Está sobre nós também a responsabilidade de decidir. E eu te pergunto, você vai ficar fazendo caminho de volta? Quando tem os portais do milagre abertos para você, quando tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, quando tem um porém próximo a ser tirado, próximo a ser arrancado. Naamã estava fazendo um caminho de volta, irmãos. Estava sendo a pior viagem da vida dele. Cada passo que dava era mais frustração que entrava no coração dele e no coração dos servos. Mas graças a Deus que ali tinha alguém que mudou a sua mentalidade. Mudança de mentalidade, irmãos. Nós, metodistas, nós precisamos hoje disso mais do que nunca. Quem está comigo? Então você vai me ajudar a trabalhar a mudança de mentalidade na vida dos seus líderes, na vida da tua liderança. Você vai pagar esse preço.
a mudança de mentalidade, viver pela palavra de Deus, viver com temor a Deus, arrancar o pecado do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres que vivem em santidade, o que é sim é sim, o que é não é não. Você vai ajudar as pessoas a mudar a mentalidade para a glória do Senhor Jesus. Igreja não é clube, igreja é o lugar santo, igreja é o lugar que nós devemos buscar a verdadeira revelação de Deus. Você é instrumento, pastor, para mudar a mentalidade. Tem muita gente na nossa igreja fazendo caminho de volta, achando muita coisa relativa, não tratando as coisas como absoluta, tratando as coisas como relativa, ouvindo músicas horríveis, que destrói pessoas, destrói corações. Muita gente fazendo esse caminho de volta, voltando para o mundo, voltando para os princípios mundanos. Você é o instrumento para mudar a mentalidade dessa geração. Gente que não tem temor de Deus, gente que fala qualquer coisa a qualquer hora, gente que não honra a liderança, gente que não honra o princípio de autoridade. Meu irmão, minha irmã, vamos construir uma igreja alinhada, mudando mentalidade em primeiro lugar. Mentalidade de temor. Agora vamos também começar nós a mudar a mentalidade, amém? Estamos juntos, amém? Vamos, nós. Toda vez que nós formos fazer algo para Deus, vamos fazer o melhor. Vamos estabelecer as coisas em jejum e oração. O coração em Deus. Porque tem muitas pessoas trilhando um caminho de volta. Quando elas chegarem no lugar, elas vão deixar mais doença, mais frustração, mais enfermidade. A lepra estava quase voltando para a casa de Naamã, mas tinha alguém usado por Deus para mudar a mentalidade. Nós vamos mudar a mentalidade dessa geração. Deus vai levantar esse corpo pastoral para isso. Eu não vou ficar na beira do caminho me indignando. Quais são os poréns da igreja metodista? Quais são os poréns da nossa igreja? Eu vou ficar no meio do caminho me indignando e voltando? Não vou fazer isso. Eu vou ser instrumento para mudar a mentalidade. Você vai ser instrumento para mudar a mentalidade. Você vai ter que gastar tempo, vai ter que falar no pé do ouvido. Queria ser uma formiguinha para estar do lado desse oficial que chega no ouvido de Naamã e fala bem assim: Naamã, faz isso por nós, volta lá. Está doendo muito voltar para casa com tanta dor, tanta frustração, está doendo muito voltar para a Síria e não ver o que está estabelecido acontecer. Vai lá. Alguém que muda a mentalidade é uma pessoa tão zelosa, tão detalhista, espera a hora certa. Outra coisa que me chama a atenção na fala desse rapaz, quando ele volta para Naamã e fala: meu pai, se tivesse uma coisa mais difícil você não faria. Sabe o que é? Filiação. A unidade era tão grande, o alinhamento era tão grande que chama Naamã de pai. Meu pai. Foi Naamã que construiu isso, irmãos. Isso é a primeira coisa, é a mudança de mentalidade, que é importante para nós construirmos uma igreja alinhada. A segunda é a ideia de unidade e de filiação. Eu digo para você uma coisa: a filiação vem antes do discipulado. Você vai entender onde eu quero chegar. Se nós não entendemos a filiação nossa com Deus, é nesse sentido, com Deus, de que Ele nos amou e nos adotou, nos chamou de filho, nos atraiu com seus laços de amor, nós não vamos entender dinâmica nenhuma de discipulado. Temos que entender primeiro a beleza e a grandeza do amor de Deus. Se entendemos a beleza e a grandeza do amor de Deus para conosco, nós vamos expressar amor o tempo todo para as ovelhas. Elas vão perceber e vão querer ser discípulos daquele que nos ama. E vão nos ter como pais e mães espirituais mesmo, é disso que eu estou falando. Nós vamos gerar filhos para Deus,
Porque a propósito, irmãos, a igreja, ela não foi chamada para gerar convertido. Esse negócio de convertido deixa para os institutos de pesquisa, que falam que 60% católico, 30% evangélico, não sei quantas pessoas converteram tal religião para aquilo outro. A igreja foi chamada para gerar filhos para Deus. Vamos gerar filhos para Deus. E as pessoas vão ver isso em nós, que nós representamos a pessoa de Deus na vida delas. Eu nunca mais esqueci uma vez que uma ovelha, muito tempo, no começo do ministério, ela falou bem assim: quando o pastor vem na minha casa, é como se Deus estivesse chegando lá. Foi tão forte que aquela jovem falou, como se Deus estivesse chegando lá. Esse princípio de filiação é construído, irmãos, por instrução e alinhamento. Se Naamã não se preocupasse em instruir muito bem os seus discípulos, naquele momento ele não teria Naamã como um pai, com alguém que está junto, está perto. Então, para construirmos um alinhamento, uma igreja alinhada, primeiro, precisamos estar dispostos a mudar a mentalidade. Segundo, nós precisamos entender que a filiação, o sentido de filiação, de fazer por amor, de entender que nós fomos atraídos por amor, está acima do discipulado, da instrução. Eu amo, por isso instruo. Deus me ama, por isso Ele me instrui e me coloca junto dele, alinhado para cumprir o seu propósito. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu termino essa palavra falando exatamente isso. Aquele momento quando aquele rapaz entrou com a mudança de mentalidade e trazendo de volta a filiação, a entrega, o amor, mostrando para ele isso. Foi questão de tempo para ele voltar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, voltar limpo. Ele levou para a casa dele alguém limpo, restaurado. Ele levou para a casa dele a cura. E a única área que estava desalinhada na vida dele, naquele dia alinhou. Naquele dia alinhou. Quais são as áreas que têm estado desalinhadas na sua vida? Qual é a área que precisa de um alinhamento? Qual é o porém? Nós vamos inaugurar esse ministerial fazendo essa oração. Nós, a partir de amanhã, nós vamos participar de vários ambientes de instrução. Mas queria hoje tomar esse tempo para essa oração. Com Naamã, aconteceu o seguinte: ele estava indo no caminho de voltando, frustrado, doente, amargurado. Mas alguém, tomado pelo Espírito Santo, falou com ele. Alguém tomado pelo Espírito Santo trouxe para ele, trouxe à mente dele de que ele tinha filhos, de que ele tinha equipe, de que ele não estava sozinho. Daí então ele voltou. Diga comigo, é a volta. Diga mais alto, é a volta da volta. Diga, é a volta da volta. Ele ia voltar. Na volta ele voltou. Todo dia a gente passa isso, irmãos. Pastor, todo dia. Pastora, todo dia. A gente vive a volta da volta. Vou retroceder. Vou parar de alimentar esse povo. Vou parar de falar disso aqui. Cansei, a gente volta, até que Deus levanta alguém para mudar nossa mentalidade, levanta um intercessor, levanta alguém para dizer: pastor, eu estou contigo, pastor, eu estou contigo, minha irmã, continua, não para, a gente faz a volta da volta. Fala para o seu irmão do lado, meu irmão, é todo dia isso. Fala a volta da volta. E assim a gente vai construindo, a gente vai alinhando.
sabendo que todo dia tem uma proposta para a gente retroceder, mas a gente volta. Sempre Deus levanta alguém, irmãos. Sempre Deus levanta alguém. E eu quero que nesses dias Deus levante pessoas para te ajudar a mudar a tua mentalidade, amém? Nesses dias Deus levante pessoas, amigos, amigas, pelos cantos, por esses lugares aqui, que parem para conversar com você e te alimente espiritualmente, e ajude a você a fazer a volta da volta, ajude a você a realinhar, para que os poréns da sua vida sejam alinhados, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor Jesus.